Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uns livros para mostrar dessa última promoção da Amazon, umas comprinhas que na verdade não foram compras minhas, né? Foi um presente atrasado de aniversário que eu ganhei. E eu vou abrir os livros. Não são lançamentos, são livros que estavam na minha lista já há algum tempo e eu estava esperando realmente que ficassem com preços muito bons para poder comprar, né? E aí, enquanto eu vou abrindo, eu também vou contar para vocês uma experiência que eu tive no restaurante na sexta-feira. Eu me mudei, né, de João Pessoa para São Bernardo do Campo e eu tô aqui já tem quase um mês. E aí, na sexta-feira passada, eu fui no restaurante lá em São Paulo, porque eu queria ir na Livraria da Tarde, onde eu comprei um dos livros que eu vou mostrar hoje. E, assim, foi um restaurante indicado. Eu não vou falar o nome porque eu não sei quais problemas isso pode dar para mim. E não foi que eu tive, assim, algum problema no restaurante em si, mas o que eu notei. Ó, esse aqui, ó, todo mundo da minha família já matou alguém. É suspense, né? E eu tô bem curiosa para saber o que danado esse povo todo fez. Ah, a edição por dentro. Assim, livros que vocês já devem ter visto por aí, porque, como eu disse, não são lançamentos, né? Então, vamos lá. Esse restaurante, eu já sabia que ia ter um preço um pouquinho salgado, né? Porque geralmente é assim nos restaurantes mais famosinhos. E aí eu fui pela curiosidade da proposta, que dizia que tinha brunch o dia todo, eu gosto muito. E chegando lá, tinha uma placa na entrada. Primeiro que o lugar não era bonito. Aí tinha uma plaquinha na entrada, numa mesinha, num balcãozinho, dizendo que era para guardar ali, porque alguém ia lhe levar para sua mesa. E não tinha ninguém, tá? Para me levar para a mesa. Aí a gente esperou. Ah, esse aqui é o último que faltava de Dan Brown para ler. Eu só não li esse, O Segredo Final, e também não li Código da Vinci, mas tá na minha lista. Os outros eu já li todos. E aí apareceu uma funcionária, não muito simpática. Esse livro aqui foi indicação de uma psicóloga lá de João Pessoa. Vamos ver o que é que vai me acrescentar. Apareceu uma pessoa não muito simpática e ela ofereceu as mesas que tinha, né, para duas pessoas, mas a gente achou uma outra que ela não tinha falado e foi. Bom, o cardápio era no QR Code, no, numa comanda que ela deu pra gente. Ela não falou nada como é que funcionava o restaurante, não perguntou se era a primeira vez da gente, nem nada. E a gente fez o pedido que era pelo link do QR Code, né? Não tinha garçom para tirar o seu pedido na mesa. Beleza. O pedido chegou, a gente comeu, veio num prato de ágata. Eu não sei se todo mundo sabe o que é isso, mas dá para dar uma pesquisada no que é um prato de ágata. E um dos pratos, inclusive, ficava dançando na mesa, porque o fundo dele não era totalmente reto, então ele ficava, conforme você ia tentando partir a comida, ele ficava se mexendo, que era muito chato. E aí, beleza, a gente não reclamou de nada, né? Aí a gente comeu e depois pediu uma sobremesa. Quando a pessoa veio trazer a sobremesa, a gente pediu pelo aplicativo, né? Pelo link da comanda lá. Quando veio a sobremesa, a pessoa não retirou os pratos que estavam na mesa, né? Do que a gente tinha pedido anteriormente. E ficou lá, a gente comeu a sobremesa com a mesa com os outros pratos. Aí, beleza. Na hora de pagar, a gente teve que ir pro caixa, né? Não conseguiu pagar pelo tal aplicativo. E em 2 minutos a gente pagou, ninguém perguntou nada pra gente, se a gente tinha gostado, se a gente queria mais alguma coisa, o que, é que tinha achado dos pratos. Um restaurante mais caro, você espera esse tipo de pergunta, né? Mas não teve, ninguém quis saber da nossa experiência.
E a gente foi embora. Aí, para completar, né, a descrição do lugar, era um lugar que tinha uma arquitetura que, ao meu ver, era tipo industrial, só que, na verdade, era um negócio assim meio desleixado, sabe? Era aquelas cadeiras de praia, ou então aquelas cadeiras desemparelhadas, as mesas também. A mesa era feita de algum material reciclado. E não é problema ser material reciclado, mas parecia que do jeito que pegou do lixo botou lá. Aí tinha umas cadeiras que eram muito desconfortáveis para você comer e tinha opções de mesinhas também muito baixinhas. E não tinha como você comer uma refeição. Se fosse um petisco, tudo bem, dava para você ficar beliscando. Mas se fosse uma refeição, você ia ter que ficar segurando um prato na mão, porque não tinha como você comer com o prato apoiado na mesa, numa mesa tão baixinha daquela. E aí o que eu notei é que, pensando depois, né, que esses restaurantes estão ficando caros, com esse tipo de estrutura assim. Isso aqui foi indicação de Paloma Lima. Gosto muito dos vídeos dela. Sim, os restaurantes estão ficando caros, né, com um cardápio até interessante, mas que também já não é muito exclusivo, e oferecendo esse tipo de experiência sem contato com o cliente. Então você está indo para ser quase como fast food, porque você faz tudo de forma automatizada, você não tem contato com quase ninguém, ninguém quer saber o que, é que você acha, porque talvez não interesse. E acho que esse tipo de conceito a gente, como consumidor, como cliente, não deveria normalizar, sabe? Achar que isso é bom, que esse tipo de atendimento aqui é chique, porque realmente você está ali e não está sendo valorizado de forma nenhuma, né? Aí depois a gente foi para uma sorveteria que tinha até uma estrutura simples, era bonita, mas era simples, era um espaço pequeno, que era Frida e Mina, que é lá no em Pinheiros também. E ali, pelo menos, a comida era muito boa, bem diferenciada, e eu gostei do lugar. Eu fui também, né, nesse mesmo dia, na Livraria da Tarde, que foi onde eu comprei esse último livro aqui. Estava curiosa para ir lá, já fazia um tempo que eu tinha ouvido falar da livraria, e aproveitei porque era tudo perto, o restaurante, a livraria, a sorveteria, e aí eu fui lá e dei sorte de ter livros em promoção, que numa livraria física, né, nem sempre acontece, e quando acontece também não são aqueles descontos enormes, e a gente entende que tem custos, e ainda mais numa livraria pequena, como a Livraria da Tarde. Mas, enfim, entre as promoções tinha esse da Camila Souza Vilhada, que é a autora, né, do famosíssimo Parque das Irmãs Magníficas. E é um livro de contos. Fiquei bem curiosa, porque eu não costumo ler contos, mas resolvi apostar, até porque estava com preço muito bom. Então, esse livro, ele saiu por R$ 18,95. Quando eu cheguei no caixa, ele estava com mais desconto do que o preço que já estava com desconto na etiqueta. Então, essas foram as últimas aquisições. Comprei livros como se eu não tivesse livros para ler. Mas vamos lá, vou falar quanto ficou esses da promoção da Amazon, né? Então, o da Natália Ginsburg, As Pequenas Virtudes, ficou R$ 22,97. Ele era R$ 38,29. Eu comprei com aquele cupom de 40% de desconto a partir de 3 livros, eu acho. E aí ele pegava o desconto em todos os livros do carrinho. Aí, Ninféias Negras também não é lançamento. Eu acho que isso ajudou também a conseguir esses descontos, porque esses livros não são lançamentos. Ninféias Negras ficou de R$ 39,84 por R$ 23,90. A Cabeça do Santo, né, de Socorro Racioli, também já é bem famoso. Ele ficou de R$ 42,29 por R$ 25,37. Oração para Desaparecer, de 40 e 49, ficou por 24,29. Não Começou com Você, ficou de 34, ficou 20 e 40. O Segredo Final, esse que é o mais recente, né? Acho que é o único que posso dizer que é lançamento.
De 44 ele ficou por 26,40. E todo mundo da minha família já matou alguém. Ficou de 31,24 por 18,74. Esses da Amazon deu um total de 162,07. Achei um preço bom porque foram 4, 7 livros. E o último, né, Sou uma Tola por Te Querer, que é o livro de contos que eu falei, da Camila Sousa Vilhada, ficou por 18,95, né? Então é isso, gente. Eu acho que o próximo que eu vou pegar para ler vai ser esse de todo mundo da minha família já matou alguém, porque eu tô bem curiosa para saber. E vou falar também aqui rapidinho sobre o último livro que eu li, que foi no Kindle, que foi A Amiga Genial, de Helena Ferrante, né, da tetralogia napolitana, muitíssimo conhecida já. E eu tive uma quebra de expectativas, porque eu achava que seria melhor, que aconteceria mais coisas, assim, com um drama. Seria um acontecimento central, mas na verdade não tem, é realmente um romance de formação, que ainda vai durar mais 3 livros, né, até a terceira idade delas, mas eu esperava um pouco mais. Eu acho que eu vou dar 3 estrelas e meia na minha avaliação. E alguém aí que já leu também teve essa sensação, esperava mais. Eu ouvi dizer que conforme os livros vão passando, né, eles vão melhorando. Talvez porque vá chegando na vida adulta e aí vão acontecendo coisas mais interessantes em relação a também o meu momento atual. É isso, eu não sei quando eu vou pegar o segundo livro para ler, mas agora que eu já comecei, vou tentar terminar. Então é isso, gente. Por hoje foi só. Deixem aí seus comentários, se inscreva, dê uma curtida e diga aí o que é que vocês acharam das minhas compras barra presente. Valeu, tchau.